Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa primeira aula aí, depois da nossa primeira avaliação, certo? A avaliação que ela pegou o conteúdo das 3 primeiras aulas. É, eu vi que tem alguns que não fizeram uma avaliação, tá? Depois a gente vai ver aí quem não fez, o que que a gente pode estar fazendo aí para vocês não ficarem sem a nota dessa prova, tá bom? Primeiramente, agora a gente vai ter mais 3 encontros desses, certo? Fora as aulas complementares. Inclusive, eu ainda não postei, tá? Dessa semana eu vou estar postando para vocês, tá ok? É, Nós vamos ter mais 3 encontros e vocês vão ser encontros mais que eu vou demonstrar coisas mais na prática para vocês, certo? Vocês tiveram a primeira metade do módulo que ela foi muito focada em conceito, tanto conceito de tipos de computador, conceitos de software, conceito de hardware. Agora, vocês terão mais 3 aulas que elas são focadas em resoluções de problemas, em coisas mais práticas que envolvem aí a manutenção de computadores. E hoje a gente vai começar com uma coisa que ela é bem bacana, que é o quê? A gente vai aprender a fazer um pendrive bootável, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou estar com... vamos lá. Professor, eu acertei todas. A questão da prova a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque eu ainda não terminei de corrigir. E aí eu vou estar fazendo a revisão junto com vocês, tá bom? A gente vai separar uns minutinhos lá para fazer essa revisão, ok? Bom, vou estar compartilhando então aqui o slide para vocês. Só um minutinho aqui, galera. Deixa eu só pegar o slide onde ele está. Vamos lá. Só um minutinho aqui. Agora sim. Traz minha carinha para cá, para eu ficar aqui no meio da tela. Todo mundo está conseguindo ver o slide aí? Todo mundo está conseguindo enxergar? Tá aparecendo para todo mundo? Ok. Hoje a gente vai falar então sobre esse carinha aí, né? A gente vai aprender a fazer um pendrive bootável, né? Eu tenho aqui um pendrive na minha mão, certo? Aqui, um pendrive aqui na minha mão. E eu vou explicar para vocês o que que é um pendrive bootável, qual que é a importância dele na hora da gente fazer uma manutenção de um computador e como que a gente cria esse pendrive através de uma ferramenta que o próprio Windows disponibiliza. Ok, nós temos muitas ferramentas externas, mas às vezes a gente não tem a disponibilidade de baixar essas mesmas ferramentas. Então, eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer este pendrive bootável usando uma ferramenta que tem dentro do próprio Windows de vocês, tá bom? Bom, vamos começar então aqui. Cadê minha seta do mouse? Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa saber. O que que... Peraí, esse não está maximizado não, esse aqui, não tá? Ah, tá, ok. Primeira coisa, o que que é o pendrive bootável? O pendrive bootável é uma memória flash, igual vocês estão vendo aqui, um pendrive comum, mas que ela tem uma função em específico. Qual que é a função de um pendrive bootável? Ele tem a capacidade de iniciar a execução ou a instalação de um sistema operacional. Ou seja, eu preciso reinstalar o Windows na minha máquina, eu preciso fazer uma formatação no meu computador. Antigamente, nós tínhamos muitos computadores que eles vinham com esse carinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eles vinham com esse carinha aqui, o drive de CD, a unidade de DVD e tudo mais, não importa qual que é a máquina, certo? E tudo a gente precisava fazer com ele. A gente instalava programas, instalava jogos, instalava sistemas operacionais, né? Você tinha o CD do Windows para comprar, mas com essa necessidade das máquinas ficarem cada vez mais finas, cada vez mais leves, alguns componentes, eles tiveram a necessidade deles começarem a ser eliminados. Um deles foi o drive óptico, a unidade de DVD, né? Então, por exemplo, hoje cara, é praticamente impossível hoje você ver você vê um notebook hoje que venha com drive de DVD. Desktop até ainda tem alguns, mas ainda também é muito difícil, né? É praticamente impossível você ver hoje, né? Então, e também, lembra que eu falei para vocês na aula de hardware que a gente falou que o HD ele também perdeu um pouco a sua popularidade pelo fato dele ser uma unidade, dele ter peças móveis dentro dele?
A unidade de DVD é a mesma coisa. Eu tenho um leitor a laser que ele fica se movendo aqui, lendo os arquivos que estão dentro do disco. E fora que a maioria dos notebooks, eles tinham esse drive de DVD que saía assim para fora, né? Tipo uma gavetinha. Aí o que acontece? Aconteceu muito comigo. Já aconteceu comigo com o notebook que eu tive. De carregar o notebook na mochila com o drive virado para baixo. Aí no sacolete lá do ônibus, a mochila e tudo mais, quando você vai tirar o computador da mochila, esse drive inevitavelmente ele abre. E aí se ele esbarrar em alguma coisa, ele pode quebrar e tudo mais, e aí você pode acabar tendo um enorme prejuízo. Então, foi se abandonando a unidade de DVD e tudo mais, para quê? Né? Só para deixar a máquina mais espessa? Então, criou-se então, viu-se então uma necessidade de você ter outra forma de você instalar um sistema operacional, né? E aí criou-se então o pendrive bootável, que ele tem a capacidade, você pode fazer a instalação de um sistema operacional sem você precisar de nenhum disco, apenas com um pendrive conectado na porta USB do seu computador. E isso você pode fazer a instalação de diversos sistemas, não só o Windows, mas também você pode ter um pendrive bootável do Linux. Lá no início da década de 2010, quando foi lançado o MacBook Air, ele não vinha com drive de DVD também, né? Então a Apple também adotou, ela vinha na embalagem dela, vinha um pendrivezinho com o sistema macOS. Hoje nem precisa, hoje você não precisa nem de pendrive para instalar no computador Apple, você faz tudo isso mesmo pela internet, né? Bom, e aí é possível criar um pendrive bootável de diversas formas, igual eu falei para vocês. A gente tem alguns softwares externos que a gente pode utilizar, mas o Windows ele disponibiliza. Gente, você pode fazer com a ferramenta do Windows um pendrive bootável de forma muito fácil, de forma muito tranquila, certo? E é o que a gente vai aprender hoje, certo? Essa ferramenta, ela se chama DiskPart. É uma ferramenta que ela é bem simples, porém necessita... Eu preciso que vocês prestem atenção nessa aula de hoje. Por quê? Porque é uma ferramenta que pede um pouco da atenção de vocês. Por quê? Porque vocês vão ter alguns comandozinhos básicos que vocês terão que executar, certo? E esses comandos aí, vocês precisarão de um pouco mais de atenção. Não é que vocês têm que decorar eles de cara, mas eles são comandos que são um pouco chatinhos e que talvez vocês precisem aí de um pouco mais de prática. Eu não decorei de primeira, né? Então não vou exigir isso de vocês, tá bom? Bom, então para fazer o nosso pendrive bootável, a primeira coisa que eu vou precisar é de um pendrive. Aqui, ó. De no mínimo 8 GB. Professor, não pode ser de 4 GB? Não, não pode. Como a gente sabe, pendrive, tamanho de pendrive, ele sempre é potência de 2, certo? Então eu não tenho um pendrive de 5 GB, de 6 GB. Eu tenho 2, 4, 8, 6, 16, 32, 64 e por aí vai, certo? Então, por exemplo, hoje, uma imagem do Windows 11, ela tem mais de 5 GB, pra vocês terem ideia, né? Então, é necessário, então, que a gente tenha um pendrive de no mínimo 8 GB para a gente fazer essa instalação. Esse pendrive ele pode ser USB normal, ou pode ser igual da foto do slide, um USB tipo C, né? Ele pode ser um pendrive USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 ou um pendrive USB 4, né? Tanto faz. O que vai influenciar nisso? A velocidade que vocês levarão para fazer o pendrive bootável e também para fazer a instalação do Windows quando esse pendrive estiver pronto, certo? E também o que você vai precisar? Você vai precisar de uma imagem do Windows que você vai baixar diretamente do site da Microsoft. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, né? Então, olha só. Antes de começar, é preciso ter em mãos o arquivo de imagem do Windows. O que é um arquivo de imagem, gente? É basicamente o DVD do Windows, só que sem estar dentro de um disco, né? E aí você pode facilmente do site da Microsoft baixar todas essas imagens de forma gratuita. Lembrando, a gente baixa a imagem do Windows de forma gratuita, mas a licença do Windows você tem que adquirir, entendeu? Então, você consegue baixar a imagem tanto do Windows 11, 10, 8.1, 8, todos eles. Ah, professor, o Windows 7 eu não consigo? Não, porque como ele é um sistema muito mais antigo, a Microsoft já não disponibiliza mais você conseguir baixar essa imagem. Então, para obter uma imagem do Windows 7, você tem que pegar um disco original do Windows 7 e fazer uma cópia, certo? Mas do Windows 8 em diante, você consegue já baixar diretamente do site lá da Microsoft de forma muito tranquila, tá bom? Bom, então aí quando você entra no site da Microsoft, certo? Você tem essa opção aí, ó. Por exemplo, eu fiz um exemplo aí com o Windows 11, tá? Mas essa regra, ela vale para qualquer uma. Olha aí, ó. Você pode entrar aí, ó. Baixar o Windows 11, certo? Você vai escolher lá embaixo, ó.
E quando você escolhe ali, ó, você vai escolher baixar a imagem do Windows 11, você vai escolher o seu idioma, né? E aí você vai baixar. Claro, depende da sua velocidade de internet, certo? É necessário que você faça isso com uma conexão de internet que seja um pouco estável. Por quê? Porque é um download muito grande e não pode cair. Se cair, você tem que começar tudo de novo, né? E a gente sabe que isso é um saco. Você tem que fazer um download grande que vai gastar tudo isso de tempo e tudo mais, e você ter que começar ele de novo e tudo mais. É... Bom, e aí é só para mostrar para vocês o seguinte, que é outra coisa, quando você baixa o Windows, vocês estão vendo ali em cima que está aparecendo, ó, todo mundo está vendo ali, ó, a primeira opção ali em cima do baixar, está escrito Multi Edition, todo mundo aí no chat está vendo? Então, por que está aparecendo essa opção? Porque Porque você pode baixar todas as edições em uma única imagem. Você não precisa ter um pendrive bootável para o Windows Home, outro para o Windows Pro, outro para o Windows Education, não. Você pode ter todas as edições em uma única imagem. A imagem vem com todas. Você vai selecionar lá na hora da instalação, tá bom? Bom, beleza. Baixei a minha imagem do Windows. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu pendrivezinho e vou espetar na minha máquina. Lembrando, gente, nunca façam pendrive. Vou separar uma USB para fazer o meu pendrive bootável. Não façam isso na USB da frente. Por quê? Porque a USB frontal, ela tem a tendência de você ter uma maior lentidão. Então, para você evitar qualquer tipo de erro na hora de confeccionar o seu pendrive, faça isso sempre na USB de atrás do gabinete. Ah, professor, e se for notebook, por exemplo? Notebook, você vai fazer o seguinte, cara, você dá uma olhada, veja se ele tem USB 3.0. E vocês sabem a USB. Gente, lá na aula de hardware, quando a USB é 3.0, qual que é a cor do conector, gente? Hein? Digam aí. Azul, exatamente. Então, vocês vão procurar se o computador de vocês, o notebook de vocês, tem USB 3.0. Se tiver, priorizem ela. Ah, professor, mas tem... Ó, eu vou uma coisa aqui para vocês. Tem alguns computadores que eles têm USB 3.0, mas que não é azul. Por exemplo, vocês estão vendo esse notebook da HP que está aqui na minha mão? Ele tem USB 3.0, só que todas as portas, elas são pretas. E aí, professor? Como é que eu faço, então, para saber se é USB 3.0 ou não? Vocês vão ver. É porque não vai dar para focar, tá, gente? Senão eu vou mostrar para vocês. Geralmente tem escrito aqui do lado, escrito SS, SS USB. Quando tem esse SS, significa que ela é 3.0, tá bom? Então, por exemplo, se o seu notebook tiver USB 3.0, usa ela, tá bom? Ah, mas se não tiver, pode usar 2.0 normalmente, tá bom? Não vai influenciar em nada, só vai demorar um pouquinho mais para você fazer o seu pendrive, tá bom? Baixei, então, a minha imagem do Windows. Agora eu vou começar, então, a tratar. Vou colocar, então, o pendrive na minha máquina, que eu vou fazer o meu pendrive bootável. Tem que ser uma máquina que esteja funcionando e com a imagem que você baixou do Windows, obviamente. Ok. Então, eu vou abrir aqui o prompt de comando, né? Então, eu vou digitar lá no menu iniciar CMD. Vai abrir essa janelinha preta que vocês conhecem, onde vocês inserem os comandos do Windows, certo? Abriu o CMD? Então, agora, eu vou digitar, então, dentro do CMD, eu vou digitar diskpart, que é o programa que eu vou executar para fazer o meu pendrive bootável, certo? Professor, no caso, eu posso abrir o diskpart direto? Pode, sem problema. Você pode simplesmente colocar no executar, no menu iniciar, e digitar na busca diskpart e ele já vai abrir direto. Lembrando, só o administrador do computador que consegue fazer isso, ok? Então, beleza. Abri aqui o diskpart. Vai abrir essa janelinha aí, certo? Primeira coisa, eu preciso agora, como eu vou começar a trabalhar com pendrive, molhar a garganta, gente, porque tá calor, viu? Tá seco. Vamos lá. Mas bebam água, tá? Não sigam o meu exemplo. Então, vamos lá. A gente vai começar, então. Eu preciso listar quais os discos que estão no meu computador.
Então, eu vou digitar esse comando chamado listdisk, separado mesmo, tá? E disk com K, porque é em inglês. Listdisk e dou um Enter. Quando eu digitar esse comando, deem uma olhada aí, ó. Olha só o que vai aparecer. Vai aparecer dois discos no meu computador. Apareceu um aí, ó, 233 GB e outro 7.392 MB. Vocês concordam comigo que esse de 7.392 é o meu pendrive de 8 GB? Mas e o outro? O outro é o HD interno da máquina, o SSD interno do computador. Beleza, então eu tenho dois discos na minha máquina, um interno, que é o principal do computador, e o pendrive que está conectado, ok? Então, eu preciso o quê? Eu não quero fazer um pendrive bootável, então eu tenho que trabalhar em cima desse daqui. É desse aqui que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que esquecer o HD de dentro. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar qual que é o disco que eu vou trabalhar. Percebam aí que eu tenho aí disco 0 e eu tenho disco 1. Certo? Então, com qual deles que eu vou trabalhar? Com o disco 1. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar o disco 1. Então, eu vou colocar Select Disk 1. Certo? Agora, o Diskpart já sabe. Peraí, ele não quer mexer com aquele HD de 233 GB. Ele quer mexer apenas com o pendrive bootável. Então, tudo que for executado agora vai ser somente dentro do pendrive bootável. Ok? Beleza. Digitei lá, selecionei o meu disco. Agora é o seguinte, eu preciso limpar esse pendrive aqui, para preparar ele para ele se tornar um pendrive bootável. Eu tenho que apagar tudo que tem nele, tem que limpar ele completamente, certo? E aí eu vou digitar esse comando aqui, ó, clean, que significa clean, quer dizer limpar em inglês. Ele vai apagar tudo que tem nesse disco. Antes de eu continuar, eu vou lançar um desafio para vocês. Vamos supor que o professor se enganou, selecionou o disco errado, colocou lá o disco 0, que é o HD principal da máquina, e eu dou um clean. O que é que vai acontecer? Respondam aí no chat para mim. Chutem. Hein, galera? O que vocês acham que vai acontecer? Então, a lógica seria essa, mas não acontece. Ele não apaga o computador, ele não formata. Na hora que ele viu que você selecionou um disco errado e você tentar apagar o HD principal da máquina, o Windows, peraí, mano, tá tirando? Você quer me apagar? Você quer? Eu tô executando o programa para você, e você quer me apagar? Então o Windows ele já tem um bloqueio que ele não deixa você apagar o HD principal da máquina se você selecionar errado. Você só vai ter que fechar o diskpart e começar tudo de novo. Mas se você tiver dois HDs na máquina, exatamente, ele vai bloquear, Eric. Você tem dois HDs na máquina. Um tem o sistema e o outro tem arquivos, músicas e tudo mais. E você selecionar o HD secundário, ao invés de selecionar o pendrive, selecionar esse HD secundário, aí, meu amigo, não tem jeito. Ele vai apagar o HD inteiro. Experiência própria de alguém que, quando estava começando na informática, fez isso e perdeu muita coisa. Eu tentei até recuperar, mas não deu. Falei, cara, eu não acredito que eu fiz isso, velho, que eu apaguei meu HD inteiro. Por quê? Porque eu selecionei o HD errado por acidente, certo? O HD principal ele não vai apagar. O que tem o Windows, não. Mas se tiver qualquer outro disco na máquina, ele vai apagar. Tá? Então, muito cuidado. Se você tem uma máquina que tem dois HDs, que tem dois SSDs, cuidado na hora de você selecionar o disco. Tá bom? Beleza. Selecionei o meu pendrive, voltando, depois de contar essa tragédia pessoal. É... Selecionei o meu pendrive, e aí eu vou dar um clean. Ele vai apagar tudo que tem no pendrive. O pendrive está vazio. Agora, eu preciso criar uma partição dentro desse pendrive para eu colocar o Windows aqui dentro. Mas como assim, professor, criar uma partição? O HD já não está vazio? Vem comigo. Pense em uma cama. Você consegue dormir na cama sem o colchão? Não. Obrigatoriamente, a cama, ela sustenta o colchão. Da mesma forma que tem aqui o pendrive ele precisa de uma partição, que é um espaço aqui dentro onde vai ter o Windows. Aqui ele é só uma caixa que não dá para colocar nada. Então eu preciso criar uma partição onde eu vou colocar o Windows aqui dentro. Então eu vou digitar este comando, chamado Create Partition Primary. Digitei esse comando e dei um Enter. Ele vai criar uma partição aqui dentro. Agora eu já tenho um espaçozinho para colocar o Windows aqui dentro desse pendrive.
Agora é o seguinte, esse pendrive aqui, ele não é um pendrive para armazenar músicas, para armazenar fotos. É um pendrive para botar o Windows. Então, eu preciso que ele tenha prioridade na hora dele iniciar o computador. Então, como é que eu vou criar essa prioridade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tornar essa partição ativa. Porque aí ele vai entender que esse daqui tem que ser o primeiro disco a iniciar o computador. Então, eu vou digitar, então, o comando active. Digitei isso e dei um Enter, ele tornou, então, esse pendrive prioridade na hora de iniciar o meu computador. Ok? Agora, galera, espera aí, só um minutinho que a minha imagem sumiu aqui. Só um minutinho aqui, galera, que... Todo mundo continua vendo o slide aí, gente, do Active? Espera aí, deixa eu... Se travar o slide, vocês me falam, tá bom, galera? Tá. Aqui da outra tela, gente, eu acabei metendo o pé por engano aqui, ó. Desconectei a outra tela. Enfim, acontece. Então, tornei a partição ativa. Agora, então, eu vou formatar esse pendrive para que o Windows consiga ler ele. Para que o Windows consiga ler esse pendrive. Como é que eu vou fazer isso? Prestem atenção que esse comando aqui é um pouco mais complicado. Eu vou colocar o seguinte, eu vou digitar a palavra format, que é de formatar, espaço, FS, esse FS é de File System, sistema de arquivos. Eu vou determinar qual que é o sistema de arquivos que eu preciso para esse pendrive ser lido pelo Windows. Então, eu vou colocar esse formato chamado exFAT e dou um Enter. Ele vai formatar o pendrive e já deixar ele pronto a caminha para o Windows estar lá dentro. Ok? E aí depois, eu posso tornar esse processo até mais de ligeiro, até mais rápido, certo? Como é que eu vou tornar esse processo mais... é, Como é que eu vou tornar esse processo mais rápido? É simples. Eu vou tornar esse processo rápido como? Eu vou colocar a palavra quick aqui embaixo, ó. Então, prestem atenção como é que ficou lá na janelinha, ó. Eu vou colocar lá, ó, format, fs, igual exFAT, quick, e dou um Enter. Agora, ele vai formatar todo o pendrive, vai formatar o pendrive no formato que o Windows consiga ler ele, que o computador consiga ler e consiga instalar o Windows, Porque numa certo? seta que tá lá meio-dia? É, galera, Ah, só desliguem o microfone aí, por gentileza, para não sair na gravação. Como assim? Mas era mais daqui. É, voltando aqui. Beleza. Agora é o seguinte, sabe quando vocês acessam lá, o último passo é o seguinte, sabe quando vocês acessam lá no meu computador, que tem lá disco local C, disco local D e tudo mais? Cada disco tem uma letra atribuída. Eu preciso atribuir uma letra para esse pendrive aqui também. Então eu vou digitar o último comando que se chama assign. Dessa forma que está escrito aí. E dou um Enter. Ponto, gente. O meu pendrive está pronto para ser um pendrive bootável do Windows, certo? O que que eu preciso agora? Colocar o Windows aqui dentro, né? Ele está pronto, mas o Windows não está aqui ainda. Então vamos colocar a imagem do Windows aqui dentro? Ah, professor, é só pegar a imagem que eu baixei, copiar e colar? Não, não é assim. Eu não preciso da imagem aqui dentro, eu preciso dos arquivos da imagem aqui dentro. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar lá a minha imagem que eu baixei, ó, por exemplo, essa imagem aí do Windows 11. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar, e vou na opção montar. O que que acontece quando eu vou nessa opção montar? Lá no meu computador, olha só, vai aparecer como se eu tivesse inserido um DVD. Mesmo que o computador não tenha drive de DVD, eu emulei como se ele tivesse DVD, certo? Coloquei então como se ele tivesse um drive de DVD e esse drive de DVD então ele está aberto pelo computador. Eu vou clicar, dar 2 cliques e vou copiar todos esses arquivos que estão aí no drive dentro dessa imagem emulada do Windows, entendeu? Só um minutinho, galera.
Voltando aqui. Beleza, ó, só voltando, só recapitulando aqui, então, eu tenho, opa, eu tenho aqui, então, a imagem do DVD, do pendrive bootável, certo? Olha só, igual eu falei para vocês, esse computador não tem drive de DVD. Mas a partir do momento que eu coloco na opção montar, ele simula como se ele tivesse. Como se eu tivesse pegado um DVD do Windows e colocado lá. Beleza. Eu vou pegar, então, todos esses arquivos que tem nessa imagem do Windows, vou copiar eles e colar dentro do pendrive. É um processo demorado, que leva de 15 a 20 minutos, pelo menos. Fiz esse processo, acabou. Você tira o pendrive do computador, pendura na cordinha do seu pescoço, você pode formatar quantos computadores você quiser. Muito mais seguro que o CD, que o DVD, que você não tem risco de arranhar, certo? Pode formatar computador com Windows 10, com Windows... Aí que tá. Gente, eu posso colocar dois Windows em um único pendrive? Não. Eu fiz um pendrive do Windows 11, é só do Windows 11. E outra, não, isso aqui não é... Ah, eu fiz um... Sobrou espaço. Posso armazenar a música aqui dentro? Claro que não. O pendrive ele tem que ser exclusivo, dedicado para isso. Entendeu? Por isso que eu recomendo você usar um de 8 GB, porque vou usar um pendrive de 128 GB para fazer um bootável. Você vai usar 5 GB e vai desperdiçar 123. Entendeu? Então, gente, basicamente... E aí, com esse pendrive aqui, você já consegue, por exemplo, eu quero instalar nesse computador que está aqui. O que eu vou precisar fazer? Vou inserir ele aqui. Vou ligar o meu computador. E aí eu vou dar, então, o boot pelo pendrive. E aí eu inicio, então, a instalação através do pendrive. O pendrive, obviamente, assim como o DVD, tem que ficar o tempo inteiro conectado na USB, tá bom? Mas, eu consigo fazer isso em desktop? Consegue. Certo? Consegue fazer tranquilamente, certo? Aqui eu usei como exemplo o Windows 11. Mas vocês podem fazer... Eu recomendo que vocês façam com o Windows 10. Por quê? Porque o Windows 10 tem mais compatibilidade. Vocês podem... A grande maioria das máquinas ainda utilizam o Windows 10. O pessoal ainda tem uma certa resistência ainda com o Windows 11, tá? Então, se vocês forem fazer... Os clientes de vocês aí, se vocês forem formatar o computador de alguém, provavelmente vocês vão utilizar mais o Windows 10 mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, galera? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tranquilo? O que vocês acharam? O que vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Acharam fácil? Acharam difícil? E aí? Eu espero que seja mesmo, viu? Eu espero que vocês achem que seja fácil mesmo, tá bom, galera? Falei para vocês que a aula de hoje ia ser bem curtinha, mas a próxima aula vai ser uma continuidade do que a gente trabalha hoje, sabe por quê? Porque eu vou formatar uma máquina junto com vocês. A gente vai formatar uma máquina juntos, utilizando o quê? Esse carinha aqui, ó. A gente vai utilizar esse pendrive que a gente fez, a gente vai utilizar ele para a gente formatar um computador. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa formatação, tá bom? Não vão embora ainda, que eu vou fazer a chamada de vocês, tá bom? Não precisa se preocupar, Eric, que vai ser muito fácil. Eu sei que muita gente aqui está assistindo essa aula gravada, porque está tendo a reposição de aula das escolas da rede pública, né? Então, muita gente está repondo aula no sábado. Infelizmente, né? Claro, a escola de vocês é a prioridade e tudo mais. Mas não deixem de assistir essa aula gravada, tá, galera? Para vocês não perderem esse conteúdo, ok? Deixa eu pegar aqui a lista de chamada de vocês para fazer a chamada de quem está aqui agora. Então, galera que está vendo gravado, vou cancelar a gravação agora e vou ficar aqui com quem está ao vivo fazendo a chamada, tá bom? E daqui a pouco eu estou liberando a atividade e a aula gravada para vocês, tá bom?